Nós estamos reunidos nessa noite para celebrarmos a Eucaristia, a Palavra de Deus, e nós temos a alegria de celebrarmos juntos a nossa vida, junto à vida do seu Clemente Batista. E junto a ele, nós celebramos com seus filhos, seus 13 filhos, os seus 54 netos, os seus 50 bisnetos e um tataraneto. Eu perguntei para eles se tinha televisão no início, ele falou que não tinha, não. Era difícil, né, Sebastião? Mas é muito bom a gente poder colocar no coração de Deus a nossa vida junto à vida de alguém que completa os seus 19 mais alguns dias. Os seus 90 anos e mais alguns dias. Nós queremos então, agradecidos em Deus e a Deus colocar a nossa vida e tudo aquilo de bom que Ele nos concede. Com o nosso canto inicial, damos início à nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça, a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Para celebrar com dignidade esta Eucaristia, vamos ver a nossa vida e reconhecer até onde nós somos fiéis a Deus, sabendo que nem sempre correspondemos ao que Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes nossa vida, nossa história está muito aquém, muito distante daquilo que Deus realmente espera de cada um. Por isso, nós pedimos a Deus: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de amor infinito, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendicemos, nós vos adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. No silêncio de nosso coração, cada um faça o seu pedido particular a Deus.
Pai amoroso, dá-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos nos sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse com eles por alguns dias. Estas são palavras do Senhor. Conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Os
a primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. A tua palavra, Senhor, purifique a nossa mente, nossos lábios, o coração e todo o nosso ser. Disse Jesus naquele tempo aos seus discípulos e nesta noite para cada um de nós: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. E vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Nós celebramos há poucos dias atrás o domingo da Páscoa. Já estamos no 5º domingo do tempo da Páscoa. A nossa igreja se alegra porque cada dia que passa após a Páscoa aproxima-se do dia. Hoje é aniversário, hoje nós comemoramos, embora já em dias passados, né, Sr. Clemente? Mas nós estamos celebrando os 90 anos do Sr. Clemente. Mas daqui 2 a 3 domingos, vamos estar comemorando 2015 anos da nossa Igreja Católica. A nossa igreja celebra o tempo da Páscoa
como um tempo de grande alegria para todos nós, porque celebrar a Páscoa é celebrar a razão primeira de nossa fé. Nós não teríamos motivos para estarmos aqui celebrando nesta noite se nós não estivéssemos aqui como pessoas que acreditamos em Jesus Cristo. E a nossa vida só tem sentido quando Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando Ele não é o Senhor da nossa vida, quando nossa casa, nosso carro, nossas coisas, os cavalos, os animais, as vacas, as propriedades são mais importantes que Deus, a nossa vida se torna também algo sem valor. Porque eu pergunto, por mais valor que tenha uma propriedade, por mais valor que tenha um cavalo, uma vaca, um terreno, uma fazenda, tudo isso tem valor enquanto estamos aqui, mas morrendo, tudo isso fica para os netos, filhos, bisnetos e etc. netos brigarem. Aliás, muitas vezes brigam pessoas que nada fizeram por aquela pessoa enquanto estava viva. Isso é terrível. E eu digo que herança é algo bom, mas é algo terrível porque divide a família. Nós estamos aqui como família de Deus. E Jesus ensinou que ser família é estar em comunhão com Ele e em comunhão com os demais irmãos e irmãs. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não estamos sozinhos, eu não estou sozinho, você não está sozinho. E o pior, que nós encontramos tantas pessoas nos dias de hoje que vivem uma solidão tremenda. São pessoas apegadas aos seus bens, às suas coisas, se esquecem de Deus. Segundo, se esquecem de viver. E terceiro, pensam ser os únicos na face da terra. E a maior solidão acontece não é quando nós estamos no alto de uma montanha e não tem ninguém para conversar conosco. Isso não é solidão, isso é estar sozinho. Mas a maior solidão é quando aqui você está no meio de tanta gente e se sente sozinho. Se sente sozinho porque é egoísta, porque é arrogante, porque é orgulhoso. Hoje temos já um modelo que, entre nós, chama-nos a atenção. O Sr. Clemente podia muito bem reunir só os netos, os filhos, os bisnetos e dizer, olha, vamos fazer um almoço entre nós e tá bom demais. Partir um bolinho tá bom demais. Mas ele não quis que somente fosse um bolinho, um almoço. Ele quis primeiro colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque ele sabe que sem Deus ele não consegue viver. E segundo, ele quis partilhar desta fé que ele tem em Deus, deste amor que ele tem em Deus. Ele não quer viver esse amor só para ele. Ele quer partilhar com todos nós que nesta noite aqui estamos celebrando com ele o dom da vida. Por isso, vivendo esse tempo da Páscoa, estamos celebrando a nossa vida em Cristo. E celebrar a nossa vida em Cristo ressuscitado, que é a base primeira e única de nossa fé. Você pode ter fé no que você quiser, mas se você não tiver fé em Jesus primeiro e em Jesus ressuscitado, é em vão a sua fé e a sua vida é nada mais do que um sopro que se esvai. E é tão triste. E a gente sabe quando alguém viveu esta vida em Deus, com Deus, e viveu para com os irmãos. Agora, não adianta viver só para com os irmãos. De nada adiantaria para o seu Clemente estar reunido só com a sua família e partilhando um bolinho, ou fazendo um almoço ou um jantar. Isso seria bom, mas não seria tudo.
porque as pessoas comeriam, naquela hora todos cantariam parabéns, com certeza alguns fariam mensagens, iriam embora, e dentro em pouco ele seria esquecido desta data. Iriam lembrar talvez num outro dia, num outro aniversário, ou talvez quando ele estivesse enfermo, ou talvez quando partisse deste mundo. Agora, quando é celebrado esta vida em Deus, isso marca a nossa vida também, que nós devemos ser agradecidos a Deus em todos os instantes da nossa existência. Porque como canta o Padre Alessandro, não gosto muito da letra não, gosto muito da música também não, mas não sou tão fã dele assim também, mas acredito que a letra, ela diz alguma coisa muito importante para nós. O que é que eu sou sem Jesus? E tem muita gente que vive neste mundo como pagão. Tem muita gente neste mundo que nunca participa de uma missa. Foi batizado um dia, mas esquece que é cristão. Por isso, acaba participando de uma igreja aqui, uma igreja lá, outra acolá, porque não tem firmeza na sua fé. Porque não recebeu a fé da Igreja Católica e viveu. Porque nem pai nem padrinho serviu para isso. E muitas vezes nem nós servimos para isso. Porque foi apenas jogado água em nossa cabeça. Enquanto muitos falam que a Igreja Católica, no batismo da Igreja Católica não vale porque não passa pelas águas, como se o padre jogasse terra na cabeça das crianças. É gente tola, gente frívola, vazia, gente cega, gente tola mesmo para dizer isso. Então, de nada adiantou aquela água que foi colocada sobre a cabeça da criança. Porque pai e mãe não viveram nada, e é por isso que eu tenho sido muito duro nesta questão. Eu não admito o batismo de uma criança de qualquer jeito, como vinha sendo feito aqui nesta paróquia. As pessoas batizavam seus filhos, mas não viviam a sua fé. Eu digo isso com toda tranquilidade, que se os pais e padrinhos que batizaram seus filhos de 16 de novembro até agora, nesse tempo que eu estou aqui, se eles estivessem participando da igreja, como realmente deveriam participar, como testemunho e exemplo para os seus filhos, talvez nós não cabêssemos todos dentro da igreja, não. Teria que colocar banco lá fora. As pessoas vivem uma fezinha de qualquer jeito. Não vivem como igreja de Jesus Cristo. Por isso que qualquer coisa já vai procurar outra igreja, vai procurar outra religião. É gente que não é de nada mesmo. Quem sabe, né? Quem sabe agora, numa outra religião, toma vergonha na cara e vai viver a fé de verdade. É tão triste falar assim, mas é verdade. Somos a igreja de Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo, um só e o mesmo Espírito Santo. Mas eu pergunto, até onde realmente nós somos irmãos? É interessante, enquanto somos católicos, nós não temos coragem de chegar perto de outro e dizer, ô meu irmão. Mas depois mundo de religião fica, paz do Senhor, irmão, para todo mundo, fazendo graça. Nós temos que nos reconhecer irmãos de verdade, não é só da boca para fora. Irmanados numa única e mesma fé em Jesus ressuscitado, que é o nosso ponto de união. Irmanados num só e mesmo Espírito, recebidos no dia do batismo, como todos recebemos. Eu digo que Martinho Lutero, nos últimos dias de vida dele, ele diz, Senhor, eu não mereço o céu, porque eu dividi a tua igreja, dividi o teu povo. E a burrada que ele fez até hoje continua fazendo e continua fazendo. Muitas pessoas, em nome de viver segundo o Espírito Santo, criam um grupinho aqui e outro acolá, dizendo eu estou salvo e os outros estão no inferno. Tudo errado. Jesus não veio ao mundo para salvar um grupo. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade toda. Está escrito na palavra, eu vim para que todos tenham vida e tenham em plenitude. Eu não disse eu vim para salvar esse grupinho ou aquele grupinho. O mesmo sol que
que aquece a minha cabeça, meu corpo, aquece a cabeça e o corpo de todo mundo. A mesma chuva que cai sobre a minha casa, cai sobre a casa de todas as pessoas. Por que as pessoas vivem tão desunidas assim? Por causa de Jesus Cristo, vivem nessa desunião. Então, esse Jesus Cristo eu não quero para mim. O Jesus que eu quero é um Jesus